falar sobre a gripe aviária, porque o Brasil está livre da gripe aviária. E o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, comemorou. Depois de 28 dias sem nenhum caso registrado, esse anúncio foi feito ontem. Nós vamos acompanhar o que disse o ministro. Chegamos ao final do período de vazio sanitário para a gripe aviária. Cumprimos todos os protocolos e notificamos a Organização Mundial de Saúde Animal que o Brasil está se declarando novamente livre da gripe aviária. Não há de se comemorar uma crise sanitária, mas sim de mostrar que fomos robustos, eficientes. O sistema brasileiro é muito competente no que diz a sanidade animal. Conseguimos conter o caso em uma única granja, garantindo qualidade, segurança e sem que o vírus se propagasse para todo o país. Agora, a próxima fase é a de retomada da normalidade comercial. Já estamos começando os diálogos de forma muito efetiva com os países que restringiram o Brasil e, quiçá, o Rio Grande do Sul. Tenho certeza que essa crise foi superada com eficiência, com transparência e com o engajamento de todos. E o Brasil sai fortalecido. Para repercutir mais esse assunto, nós convidamos para participar conosco ao vivo, nesta quinta-feira, aqui do Jornal Gente, o presidente da Associação Brasileira de Proteína Animal, Ricardo Santin, que já esteve conosco em outras oportunidades também. E é claro que é muito importante ouvir esse setor depois desse anúncio. Presidente Ricardo Santin, qual o impacto disso tudo? Qual é a perspectiva daqui para frente? Muito bom dia, seja bem-vindo mais uma vez ao Jornal Gente da Rádio Bandeirantes e Band News TV. Bom dia, Pedro. Bom dia, Cláudio Humberto. Prazer estar com vocês de novo, agora por um motivo alegre, feliz, já que celebramos que o Brasil agora oficialmente está livre. A grande notícia, embora o Brasil já estivesse livre desde o dia da desinfecção da granja, foram necessários, para o nosso espectador entender, disparar 28 dias, que é o prazo de vida de dois ciclos de vida do vírus. Ou seja, agora a autoridade estadual, junto com o Ministério da Agricultura, foi lá novamente, verificou nas granjas ao redor de onde houve esse caso e não há nenhum sinal, não há nada testado, ou seja, o Brasil está efetivamente livre de influenza aviária. O próximo passo agora, como falou o ministro na apresentação aí, é conversar com os países que ainda estão suspensos totalmente e aqueles mesmo que têm a suspensão parcial, como por exemplo do raio de 10 quilômetros de onde ocorreu o surto, do município de Montenegro e do estado do Rio Grande do Sul. Eu assisti aqui no Jornal Gente, o Rio Grande novamente estamos sofrendo, te falo aqui de Porto Alegre, a chuvarada em cima desse estado. Mas agora ele pelo menos tem a boa notícia. Começam os países a retomar as importações do Brasil e o Brasil cumprir com o seu papel principal na avicultura mundial, que é ser protagonista e colaborador da segurança alimentar mundial. Presidente, muito bom dia, bem-vindo aqui ao nosso programa. O senhor já havia tranquilizado aqui os nossos telespectadores, assinantes, ouvintes da Rádio Bandeirantes, no sentido de que, enfim, isso não era um bicho de 7 cabeças, né? Não era o que parecia. E a autodeclaração do Brasil mostra isso. Mas é suficiente o Brasil dizer, olha, aqui não tem gripe aviária, estamos livres disso, etc. e tal. Há algum organismo ou há organismos internacionais que precisam confirmar isso, né? E de outro lado, o que eu gostaria de saber do senhor é o seguinte, todas as explicações oficiais são no sentido de que a gripe aviária chegou ao Brasil, né, nesse surto recente, através de aves, por meio de aves silvestres, não é? E que tipo de controle o governo pode exercer sobre aves silvestres para que isso não volte a acontecer? Bem, primeiro, obrigado, Cláudio Humberto. Prazer novamente falar contigo. A Organização Mundial de Saúde Animal, que é a organização internacional do qual o Brasil é signatário, tem um protocolo onde, para se autodeclarar, você tem que cumprir determinadas etapas. Quais sejam? Ter detectado o foco, ter que abatido os aves que estivessem vivos ainda. Então, no nosso caso, eram 17 mil aves, 15 mil haviam morrido pela doença, abateu lá 1.700 aves, era 15.300 morreram, aí fez isso,
desinfecta a granja com todos os protocolos também já escritos no Códex Alimentários Terrestres. Esse código é feito pela Organização Mundial de Saúde Animal, onde todos os países colaboram pela sua elaboração, e ela tem esse protocolo para você também se autodeclarar. O Brasil fez um relatório, aquilo que o ministro Fávaro falou, a gente fez um relatório de todas as medidas tomadas, e essa Organização Mundial de Saúde vai agora verificar se o relatório está dentro daquelas requisitos que os países aceitam. Ela deve se pronunciar entre hoje e amanhã, já que lá não é feriado também, ela deve se pronunciar e vai mandar essa notícia para todo mundo. Vai dizer, olha, quem é signatário da Organização Mundial de Saúde Animal não pode mais fechar as importações do Brasil sob a desculpa de que o Brasil tem influenza, porque ele está me mostrando aqui, certificando que nós não temos influenza aviária em aves comerciais no Brasil. A segundo passo, a segunda pergunta que você faz, essa não tem como controlar, porque essa influenza aviária ela chega por aves silvestres migratórias. Qual é a diferença que agora nós estamos vendo no Brasil e que não é o que é diferente no resto do mundo? As aves silvestres do mundo inteiro, infelizmente, estão infectadas, mas elas conseguiram ter, digamos assim, resistência, e algumas delas ficam portadoras do vírus e vivem na natureza. Não tem como defender, você não tem como sair e tentar fazer vacina. A vacina, inclusive, nem protege 92% a 96% do espectro de proteção, mas você não tem como sair e vacinar os passarinhos. E os passarinhos que são migratórios, inclusive da Ásia para a América do Norte, da América do Norte para a América do Sul, isso ocorre todo ano, 2 vezes por ano. Então, o que a gente precisa fazer? É o que o Brasil fez e mostrou que funcionou, Cláudio Humberto, é cuidar das granjas. Porque não tem como você, como governo, evitar. Claro que a gente pode fazer o quê? Como muitas empresas já fizeram. Na redondeza de onde eu tenho uma grande granja, eu vou falar com meus vizinhos, eu peço para eles que não criem galinhas de fundo de quintal e, digamos, se é uma pessoa carente que precisa de criar a galinha para comer ovo, fazer uma doação de ovos semanais para aquelas pessoas. Algumas empresas usam esses artifícios, mas é para a proteção. Agora, das aves silvestres, a gente tem que aprender a conviver. E como é que a gente convive? Nós não vamos matar os passarinhos, isso é uma coisa que seria impensável, mas nós vamos, acima de tudo, proteger para que esse passarinho não entre na granja. Ou seja, por exemplo, o telamento dos aviários, ele tem uma malha de tela tão pequenininha que os passarinhos pequenos não entram. E aí você protege o plantel, porque essa doença, você já me ouviu dizer isso, ela não se transmite pelo consumo da carne, nem tampouco dos ovos. Agora, ela pode ser fatal para as aves. E o perigo é isso. Nos Estados Unidos, mais de 170 bilhões de aves foram abatidas nos últimos 3 anos. Na Europa, Cláudio Humberto, agora de janeiro a maio, foram abatidas mais de 11 milhões e meio de aves na Polônia, que é seu maior produtor. Veja que no Brasil nós só tivemos 17 mil, e como falou o ministro, isso não se espalhou. E não se espalhou porque nosso avicultor, a nossa avicultora, são muito responsáveis, aplicam as normas de biosseguridade e cuidam desse plantel para garantir comida na mesa do brasileiro, que afinal de contas é o nosso maior cliente. Isso que eu ia perguntar para o senhor, viu, senhor Ricardo Santin, quanto é exportado, quantos animais são abatidos por ano, quais são os números desse setor para mostrar a importância também, não só para a mesa, mas para a economia do brasileiro, né? Pedro, obrigado pela essa oportunidade de falar. O Brasil hoje abate em média 25 milhões de aves. São mais de 5 bilhões e meio, 6 bilhões aproximadamente de aves por ano. Hoje tem vivo no campo mais de 1 bilhão de aves estão em produção. Esses números são números que são integrados por uma cadeia de 4 milhões de trabalhadores diretos e indiretos. 500 mil trabalhadores de fábrica, 50 mil pequenas famílias produtoras no sistema integrado ou independente. Você está nos municípios pequenos do interior, levando a distribuição de riqueza de um PIB no PIB brasileiro de 121 bilhões de reais. E nas exportações, Pedro e Cláudio, nós fazemos, em média, 10 bilhões de dólares por ano. E se essas exportações que são feitas através de carne para mais de 151 países no mundo, onde nós temos 39% do market share global, o Brasil é o maior exportador disparado. A soma do segundo e terceiro lugar, que são Europa e Estados Unidos, não chega ao total do que o Brasil exporta.
Agora, se essas exportações tivessem sido feitas em grão, os grãos para se transformar em carne, o Brasil faria 2,5 bilhões de dólares. E quando vende em carne, vende 10 bilhões de dólares. São 50 bilhões de reais por ano que vem irrigar toda essa cadeia que antes eu falei. Então, esse setor, essa atividade, tem uma importância muito grande para o Brasil. Primeira delas é 65% do que a gente produz fica na mesa do brasileiro. A gente produz a mais para exportar, 35% para esses 151 países. E se me permite alongar um pouquinho mais, Pedro, essa exportação ajuda inclusive a financiar o frango brasileiro, no sentido de que quando eu produzo a mais, eu deixo o custo por unidade produzida mais barato. E o brasileiro é quem captura essa vantagem. E essa exportação, ela traz dinheiro que vai ser irrigado em toda essa cadeia social, levando emprego especialmente nas cidades interiorianas do Brasil. Presidente, eu quero fazer uma pergunta, menos o senhor na condição de presidente da Associação Brasileira de Produção Animal, de proteína animal, desculpe, e mais como especialista no assunto. Aqui em Brasília, o zoológico também registrou 2 casos de contaminação por gripe aviária de animais do zoológico. E aí, qual é a solução? Matar os animais? Enfim, como fazer para resolver isso, né? Para que o zoológico se declare livre da contaminação, por exemplo, né? E de outra maneira, não tem como fazer um rastreamento, né, dessas aves migratórias que vêm lá, como o senhor mesmo diz, vem lá da Centro-América, né, e percorre tudo, passa pelo Brasil, passa por aqui por Brasília, passa pelo Rio Grande do Sul. Há uma rota ali rastreável, né? Isso não seria aconselhável para evitar, enfim, que o Brasil experimente novos períodos de infecção e, portanto, de prejuízos muito sérios à nossa economia? Bem, Cláudio, começo pela segunda pergunta. Essas rotas todas já estão mapeadas no mundo inteiro. Nós temos a rota do Atlântico, a rota do Pacífico, aquela que é para o lado dos Andes. Vem animais não só da Centro-América, vem animais do Alasca, animais de lá dos Estados Unidos para cá. Tanto é que os Estados Unidos, infelizmente, está infestado. O mundo está, a Europa está infestada, a Ásia está infestada, a gente sabe onde são, sabe as épocas que são mais, mas agora, como eu falei antes, agora essa doença chegou nas aves silvestres residentes no país, não é só nas migratórias. O Brasil, essa doença existe há mais de 40 anos no mundo, por isso ela não passou para os homens, ela tem muito pouco risco de passar para as pessoas. Isso é muito importante deixar claro aqui, aproveitando essa oportunidade. Não se transmite pelo consumo e é difícil de passar. Por quê? Porque ela já está há muitos anos aí, ela vem inclusive enfraquecendo o vírus, mas ele já está nessas aves e ela está convivendo no dia a dia. Agora, eu deixo de ser presidente da BPA, mas eu vou me falar agora como presidente do Conselho Mundial. Eu sou presidente do International Poultry Council, estarei como presidente até o final do ano, onde estão os 27 maiores produtores do mundo. E eles convivem com isso. Para o zoológico, são as estratégias. O zoológico hoje já está livre, porque essas aves, infelizmente, quando contraem a doença, elas morrem. E aí no zoológico, aqueles que contraíram, eles morreram, infelizmente. Os demais estão assintomáticos, portadores de vírus talvez, ou têm resistência. Agora, isso que tem que fazer, práticas de fechar, se é o zoológico que contém gaiolas, é que as gaiolas têm um telamento mais fino também, que permita naturalmente as pessoas ver, e aí isso está numa atividade lúdica, essas aves são criadas dessa maneira para que as pessoas possam ter o conhecimento muito próximo dos animais, especialmente as crianças, né? Mas a gente tem também que aprender com os zoológicos dos outras partes do mundo, que convivem com isso. Brasília fechou, tem que reabrir agora naturalmente, para quê? Exatamente porque não há risco das pessoas, as pessoas não vão ficar doentes de ver uma ave, mesmo que ela tenha risco. Não há risco nenhum das pessoas irem ao zoológico. Só o risco que tem é das próprias aves do zoológico, delas se espalharem. E talvez esse seja o protocolo que fez o fechamento do zoológico aqui de Porto Alegre, em Sapucaia do Sul também, e agora de Brasília, exatamente para proteger que isso não se espalhe para as demais aves do próprio zoológico.
mas não há risco das pessoas irem ver. Então, na minha opinião, hoje, como pessoa também, tem que reabrir o zoológico. E sim, em alguns casos, vacinar algumas aves, porque se as aves estão em cativeiro e são um pouco número, embora o espectro de vacinação seja de 92 a 96 de proteção, ela vai ajudar essa resistência. E são esses os temas. Então, com o presidente do Conselho Mundial, os zoológicos do mundo inteiro convivem com isso. Nós temos agora que entender essas experiências, porque o Brasil, que era o último país dos grandes produtores que nunca tinha tido em aves comerciais e teve a influenza aviária em aves silvestres só há 2 anos atrás, agora tem que conviver com ela também. E nós vamos fazer isso, com certeza. Presidente, por que o Japão decidiu suspender a compra de aves do Brasil? O Japão não, Pedro, me perdoa, ele só suspendeu de 2 municípios e do município de Montenegro. Esse é um protocolo, eu tinha viajado, inclusive, com o ministro Favaro, secretário Luiz Rua, secretário Goulart. Lá adiante, nós trocamos essa certificado, o Acordo Sanitário Internacional, que tem o Certificado Sanitário Internacional que embasa a exportação, isso foi trocado. O Japão já queria país livre, depois Estado livre, isso aconteceu há 2 anos atrás, quando teve em Santa Catarina, o Japão fechou o Estado, mas agora o Japão, nesse episódio de aves comerciais, só fechou o município de Montenegro e o município agora de Campinópolis e Acarnópolis, porque eram aves de fundo de quintal, e no Montenegro por ave comercial. O restante, o Japão manteve-se aberto. E, aliás, dos 151 mercados que a gente vende, Pedro, 121 ficaram abertos com algumas restrições, como o raio de 10 quilômetros ou o município. No caso do Japão, o Japão diz assim, se você tiver em algum município influenza aviária em aves comerciais, você não me venda carne daquele município. O restante do Brasil, eu confio no sistema brasileiro, pode mandar. Então, o Japão é um dos países que não fechou. Está entre os 5 maiores compradores, compra em média 400 mil toneladas por ano. Em alguns produtos, Pedro e Cláudio, nós temos 60% a 70% de market share do consumo japonês, daquilo que é produzido lá e do que a gente consegue vender. Ou seja, o Brasil é muito importante para o Japão e ele vai continuar comprando, à exceção de algum município quando vier a correr. E eu, como estou aqui de manhã, nós estamos em Corpus Christi, eu sou cristão, já rezei, né? Mas bato na madeira também, porque gosto um pouquinho de prevenir, a gente tentar ficar sem ter novos casos aqui no Brasil em aves comerciais. Presidente, nós precisamos temer algum outro surto, não propriamente de gripe aviária, mas de qualquer outro mal que possa eventualmente colocar em risco o plantel brasileiro e os interesses comerciais do nosso país? Bem, as doenças, chamadas doenças zoonóticas, de notificação obrigatória para a Organização Mundial de Saúde Animal, aqui no caso das aves são 6, você tem, por exemplo, o Newcastle, que pode acontecer isso, mas a influenza aviária é a mais severa contra eles. Nós temos também, e hoje, recentemente, nós recebemos lá com o ministro Favaro em Paris, a declaração de país livre de febre aftosa sem vacinação. Nós temos a doença da peste suína africana, que também está dizimando plantéis no mundo, com a Europa tomada com essa doença, infelizmente, e na Ásia. O Brasil é livre de peste suína africana, livre de aftosa, livre de influenza aviária. Existem essas doenças e nós temos que estar preparados. E o grande segredo para isso é a biosseguridade, a proteção dos animais. Evitar, por exemplo, que um caminhão que entra dentro de uma propriedade de produção de comida, que produz alimentos, no caso a proteína animal, ele tenha o chamado rodolúvio, Clodimberto, que é uma bacia grande com água feita de concreto, onde você coloca desinfectante e os pneus do caminhão são molhados e passam por uma desinfecção. Você tem um arco de desinfecção. Você tem telas, você tem cercas, evita contato com animais silvestres e tenha, por exemplo, no caso da avicultura e suinocultura, você só entrar no aviário e na pocilga com calçados exclusivos, com roupas exclusivas e não aceitar visitas estranhas. Por exemplo, se nós 3 aqui resolvêssemos agora visitar uma granja de produção de aves no Brasil, nós não vamos conseguir ir. Nem eu, que sou o presidente do Conselho Mundial e da BPA, ele vai dizer, olha, o senhor veio aqui fazer o quê? O senhor não tem nada que entrar dentro da granja. A gente, inclusive, desenvolveu, Cláudio Humberto, porque os países, eles visitam. Quando você vai abrir um país, e regularmente eles fazem as chamadas visitas, missões sanitárias. Aí ele vem aqui e diz assim, eu quero ver tua granja. O cara diz, você pode ver a granja,
pode ir até o escritório da granja, mas no teu país tem influenza, no meu também tem, então você não vai entrar dentro do aviário. Então a gente desenvolveu um protocolo para dizer, mas como é que eu não vou ver as aves? Não, você vai ver. Eu vou te mostrar com o celular. Você liga no WhatsApp em vídeo e o nosso funcionário vai lá e mostra para você tudo que você quiser perguntar. Então, é isso que a gente tem que fazer para cuidar, porque pode sim, Cláudio, pode ter sim, o risco existe de voltar a ter isso. Qual é a maneira? É que a gente proteja lá no núcleo básico de produção, porque a importância é não deixar faltar comida, e quando falta, me aproveito, Pedro, para alongar um pouco mais também quanto a isso, no caso da África do Sul, por exemplo, que voltou, abriu ontem o seu mercado, estava fechado para o Brasil. O preço do CMS, que é carne mecanicamente separada, que é a matéria-prima para fazer salsichas, nuggets e esses produtos embutidos, era 15 rands, foi para 29 e hoje estava 39 rands. No México, que abriu no começo da semana, o preço do peito de frango, que é o que a gente vende para lá, ele tinha subido de $4.500 para $6.000. O Brasil tem, como falei, 39% do market share global. E a ausência do produto nesses mercados fez o preço explodir. E aqui a gente não quer também que aconteça com o brasileiro. A gente quer manter a produção estável para poder, e essa é uma grande característica desse caso. Nós saímos com essa aprendizado. A resiliência do produtor, da produtora, não precisou você ter grandes abates, porque se espalha, diminui a oferta. E nós mantivemos somente veja que 25 milhões de aves são abatidas por dia e só perdemos 17 mil num dia. E no outro dia voltou ao normal. E a gente vai conseguir manter comida na mesa dos brasileiros sem inflação dos alimentos, como vocês falavam aí, do juros subindo, dificuldades para a nossa economia, e a gente, então, não quer. A gente quer fazer com que as pessoas tenham oferta de comida boa, barata e muito saudável. Presidente Ricardo, para a gente finalizar, qual é o teu prato favorito? Teu tipo de frango favorito? Assado, ensopado? Eu sou gaúcho, tô aqui, tu me botou numa saia justa, mas o meu prato favorito é churrasco, com carne bovina, carne de porco e carne de frango. O peixe, às vezes, eu acho peixe, daí faço só peixe aqui para minha esposa e família, eu tenho 3 meninas, mas o meu churrasco, todo dia tem. Quando faço, e hoje é feriado, eu vou fazer um churrasquinho, um pedaço de carne de boi, um pedaço de carne de frango, um pedaço de carne suína. Saiu claro, bem, hein, Cláudio Humberto? Saiu bem da resposta. Saiu bem, saiu bem, mas era uma saia justa. Perguntar isso a gaúcho, rapaz. Mas olha, eu também tenho uma última pergunta, presidente, que é o seguinte: o senhor falou aí numa doença suína que atinge o plantel africano. De que maneira essa doença pode atravessar o oceano e se estabelecer no Brasil, eventualmente? Ela chama-se, Cláudio Humberto, de peste suína africana. Ela está atingindo a Europa, especialmente, está na África, está na América Central, ela está, inclusive, na Ásia. Quando teve na China, morreram mais de 36 milhões de suínos, de toneladas de suínos. Olha o tamanho disso, é um desastre, porque um suíno é maior que nós. O suíno é um animal de mais de 120 quilos. E você tem que definir, enterrar, cuidar. Ela é uma doença muito severa. E essa sim, ela não vem voando, mas ela pode vir na mala se você trouxer um produto suíno de lá de fora. A gente não pode trazer carnes de lá, porque essa sim se transmite não pelo consumo da carne. Também não se transmite, são doenças zoonóticas dos animais. Agora, ela não se transmite pelo consumo da carne suína, mas se eu trouxer um pedaço de carne infectado, pode transmitir para o suíno do Brasil. Por isso, a gente também tem que manter esses mesmos cuidados. Cuidado na produção de ração, cuidado dos bichos que não estejam, se estão criados livres, tem que ter cercas de contenção, tem que ter proteção dos animais silvestres para que não tenha essa doença. Então, a gente tem que cuidar mais ainda nos produtos. Vocês aí, por exemplo, Pedro e Cláudio Humberto, se vocês viajarem, não dá para trazer um presunto Parma na mala. Tem que comprar um aqui que foi fiscalizado e autorizado por um auditor fiscal federal agropecuário do Ministério da Agricultura, para que a gente tenha segurança desse consumo.
Muito bem, presidente. Então, muito obrigado pelo papo aí, trazer para a gente números importantes, uma entrevista para entender um pouco mais desse mercado, esse setor importantíssimo da economia brasileira. Foi bom conversar com o senhor, notícias boas aí a respeito dessa questão da gripe aviária. Até uma próxima oportunidade e bom churrasco hoje. Obrigado, Pedro. Obrigado, Cláudio Humberto. Aí, que Deus proteja todas as famílias nesse feriado de Corpus Christi e que tenham um bom descanso e vocês um bom trabalho aí. E de almoço, se puderem, não esqueçam do nosso frango, do ovo aí, para mostrar para o Brasil que ele não se transmite pelo consumo, é seguro, saudável, sustentável e muito saboroso. Bom feriado. Abraço, presidente. Obrigado. O Jornal